Oi, gente, mais um programa, né? Ainda no estado de improviso. O tema que eu quero abordar hoje é bem interessante e ele poderia até ter passado despercebido e passar despercebido, mas numa conversa com um rapaz, um companheiro meu de dojo, mais graduado, inclusive ele é terceiro dan, ele havia indicado o programa para um amigo dele, tudo, praticante, não sei se de outra arte marcial, não era de karatê-do, e ele, de repente, me perguntou, vem cá, você fala da sua graduação, você já falou no programa e tudo? Aí, a princípio, eu vinha pensar, falei, eu falei para ele, a minha graduação, ela pode ser vista nos videoaulas, né? Mas está aí realmente uma coisa, eu pensei, está aí uma coisa realmente que eu ainda não comentei no programa de uma maneira aberta, porque, sinceramente, passava batida. Até porque a proposta do programa é difundir o karatê-do, difundir a amizade entre as artes marciais e o conhecimento que existe no que diz respeito à profundidade do assunto. Então isso poderia ser um faixa vermelha, poderia ser uma pessoa que nem pratica arte marcial, mas fuça, estuda, ouve. Então para mim pouco importava o grau, né? Então eu falei para ele, o fulano, para não precisar citar o nome do rapaz, eu sinceramente eu não vejo muito o porquê, eu informar, eu sou isso, sou aquilo e tal, porque o programa não é centrado em mim, né? Mas para quem não sabe, eu sou primeiro Kyu, ou seja, o que é o primeiro Kyu para quem não sabe? Faixa marrom, né? Ano que vem provavelmente eu já devo estar podendo aí, não sei, estar podendo pegar a faixa preta. Acredito que sim, foi que me foi falar pelo Shihan. Agora vamos ver, né, de acordo com meus treinamentos e tal, se eu tenho mérito para isso, porque se eu levanto uma bandeira justamente, tá? No que diz respeito à qualidade dos faixas pretas, dos faixas marrons, né, que são os primeiros Kyu, e a qualidade do karateca dos dias de hoje deve ser a mesma do passado, eu sou o primeiro a me exigir, né? Então, para eu fazer esse exame, né, eu quero estar bem, eu quero estar apto de acordo com a opinião do meu Shihan, né? Porque quando a gente faz exame com o nosso próprio Shihan, no caso, quando a gente não tem aula só com o sensei, isso é para quem não sabe, que não pode graduar os seus próprios alunos, a gente faz o último exame até a marrom com o nosso Shihan, né? Em alguns casos, como é no caso do meu Shihan. Dali em diante você vai fazer na federação, né? E aí é uma coisa independente. Toda vez que você vai fazer, seja preto primeiro dan, preta segundo dan, etc, terceiro, quarto, tudo na federação. Não é mais com o seu Shihan. Ele te qualifica, você está apto para o exame. Então, como esse lance de graduação, né, é uma coisa que ao mesmo tempo tem um peso no sentido de se o praticante tem ou não mérito ou qualidade para portar tal ou qual graduação, ao mesmo tempo ele é um tema que pode passar despercebido porque realmente graduação é uma coisa que está aqui, em termos de conhecimento. A graduação de cores está na cintura. Eu já vi muito faixa verde, roxa, marrom e até preta, porque verde em diante. Porque segundo eu sempre aprendi, o faixa verde já dá indícios de que tipo de faixa preta ele vai ser, né? O verde dá trabalho para marrom, o roxa também dá marrom para preta, quando é bem qualificado. Então, quer dizer, eu citei da verde em diante justamente para que haja essa consciência de que é uma graduação que o cara já tem que estar ligado na responsabilidade da arte que ele representa, tudo, de uma certa forma, já tem um parâmetro assim, já tem um conhecimento, né,
de, olha, isso aqui eu tenho que amadurecer aqui, assim, assado. O marrom, que é o primeiro Kyu, ele tem, de uma certa forma, já a possibilidade de representar o dojo, a qualidade daquele dojo. Até porque, quando a pessoa vai fazer o exame para faixa preta, ela pega a faixa preta. Os primeiros, os conhecimentos, no caso, para ele pegar a faixa preta, ele obtém na faixa marrom, né, com os anos de treinamento. Num dojo sério, isso aí vai de 2 a 3 anos, né? Mas que isso é exagero também, sabe? É claro, eu já vi exigências aí, não sei quantos anos para chegar na preta, não sei quantos anos para ser sensei. Eu questiono muito isso, porque tem muita gente boa por aí, com primeiro e segundo não, mas também tem muita coisa desagradável de se ver em termos de karatê-do. Então, para quem não sabia, eu acho tolice, a minha graduação é essa. Até então, eu sou primeiro Kyu, faixa marrom. Aí alguém pode estar se perguntando, pô, mas esse cara é folgado mesmo, né? Critica a federação, às vezes, a politicagem, né, de federações, critica faixas pretas assim, assado, e ao mesmo tempo, o cara nem preto ainda é. Olha, é aquela coisa que eu sempre falo, se você confia no que você sabe, você já tem maturidade dentro do pequeno conhecimento que você sabe, e se esse conhecimento e essa maturidade te dá uma base para fazer, para falar alguma coisa e analisar, por que não? Dentro de um respeito, principalmente um respeito pela tradição que você segue, por que não defender a tradição? Você não está apontando o dedo, você não está falando, xingando, falando, citando nomes, você está simplesmente defendendo a qualidade do sistema de estudo, ensino e graduação na sua arte. Por vezes, pessoas pensam que eu sou já sensei, que eu já sou um cara primeiro, segundo dan, e não é assim, né? Talvez muitas pessoas que assistem os programas, essas mesmas que às vezes mandam e-mail, né? Eu não vou ser hipócrita nem mentiroso, embora pudesse, né? Não é sempre que eu recebo e-mail, mas volta e meia recebo e-mails. Tem um programa gravado, tá? Inclusive, foi a primeira leva de e-mails que eu recebi, né? E eu estou achando melhor segurar esses outros e-mails que vieram depois dessa primeira leva para colocar no ar quando nós tivermos uma estrutura melhor, porque aí eu vou pegar tudo que está guardado e vou responder às pessoas online, no caso, no vídeo, né? Porque algumas dessas pessoas eu já respondi via e-mail, para não ficar no vácuo, né, gente? O que acontece? Então, a primeira leva de e-mail que eu recebi, na época do primeiro programa mesmo, do pilotão, que levou 1 hora e pouco, que é o que tem mais acesso, inclusive, daquela leva, aquele programa eu recebi a primeira leva, né, que ficou guardado, porque eu passei muito tempo sem dar uma continuidade nesse trabalho, devido às mesmas dificuldades que existem hoje. E, então, respondi umas coisas interessantes, isso vai ser apresentado quando todo o equipamento já estiver numa boa, eu puder dar prosseguimento nas filmagens, no vídeo aulas e tudo. Aí eu vou postar esse programa que já foi gravado com as respostas e tudo, e postar. Isso não aconteceu ainda. Então, às vezes, recebo e-mails bem interessantes e tudo, e algumas pessoas até me perguntaram a graduação, né? Mas por ter respondido e não ter recebido tantas perguntas com essa pergunta, tantos e-mails com essa pergunta, caiu no esquecimento. Não tem interesse, como eu sempre falo, de divulgar quem sou eu, o Alan Franklin. Alan Franklin, ou Alan, né, para algumas pessoas, é só um Kohai, coisa que eu sempre falei que eu sou. Um Kohai é o que? É um estudante, né? Então, gente, não tem pretensão nenhuma de colocar coisas de uma forma mentirosa, me fazer disso, aquilo, até porque, por um lado, foi até bom esclarecer isso, em função de certas divulgações do programa que estão acontecendo inocentemente, né? Como no caso, a
amigo Fábio Bueno, da editora da revista Master, né? Ele já comentou comigo um programa muito legal, inclusive, que é a Rádio Cacique AM, se eu não me engano. É o Bate-Bola, o nome do programa. Ele levou um mestre de karatê lá, se eu não me engano, é aluno do falecido Shihan Shizato, se eu não me engano. E nesse mesmo programa ele me mandou um abraço, tudo, que a gente sempre conversa via Facebook, né? Ele postou, inclusive, o nosso primeiro anúncio no site da revista Master, né? da editora, no caso. E lá, por exemplo, ele anunciou com o mestre Alan Frank. Foi um erro, assim, por falta de comunicação. E a mesma coisa no programa, ele anunciou o Sensei Alan Franklin, lá do Rio de Janeiro e tal. Só para corrigir, a culpa não é dele, né? Porque a gente não tinha conversado sobre graduação. Depois, em função desses dois acontecimentos, eu conversei com ele, né? E já havia tido a conversa com esse companheiro meu de dojo. Então não vejo como imprudência o fato de eu não ter falado, porque não houve intenção de enganar ninguém, e nem muito menos de fingir ser algo que eu não sou, né? Eu falo com segurança e demonstro com segurança o que eu aprendi, porque eu confio. A primeira coisa que eu aprendi de sério no karatê, quando você está realmente aprendendo a coisa, tem que confiar na técnica, tem que confiar no que você sabe, né? Então, se você confia, você vai fazer um trabalho independente da sua graduação. Vai lutar com quem for, de acordo com o seu conhecimento. O compromisso que você tem é que é uma fidelidade do caminho. O caminho que você segue é esse: faça direito, entenda direito e represente direito, independente do grau. Eu vejo dessa forma. Entendeu? Agora, eu gostaria de deixar isso claro, né? Agora, continuando a falar de graduação, no que diz respeito ao valor que isso tem, é necessário que se lembre que isso foi adotado posteriormente ao judô, né? O judô foi o primeiro sistema a adotar o sistema de graduação, depois o karatê e de restante. E isso acabou indo para a Coreia, né? Para outros países também, né? O taekwondo, o hapkido, sansudo, vários estilos coreanos também tem graduação. E no Japão não foi diferente, né? Depois do judô veio o karatê, aikido, né? Todos os outros sistemas. Então, uma coisa que eu acho legal bastante nos praticantes de jiu-jitsu, por exemplo, é que eles valorizam bastante o mérito da faixa preta. Né? Inclusive, na lista enorme de artistas, né, e de gente conhecida da mídia que pratica ou praticou jiu-jitsu, né, tem uma lista de artistas enorme, gente conhecida. Tá o Sérgio Malandro, e certa vez ele falou que o mestre Carson Gracie não deu a faixa preta para ele, parou na marrom, em função da responsabilidade. Ele falou: não, Sérgio, tem que treinar muito, tem que meter a cara mesmo. Você não vai fazer televisão, entendeu? Tipo assim, em outras palavras, ele não estava pronto para encarar uma responsabilidade de pegar a preta. Eu, particularmente, acho que o mestre Carson, em ter um critério desse, ele estava, acho que certo, tinha, né? Aliás, que Deus o tenha. Estava mais do que certo. Que uma graduação, seja ela preta, primeiro dan, segundo dan, terceiro dan, e até o primeiro que é a minha, faixa marrom, tem que ter uma responsabilidade. Você está aos pés de profissionalismo, porque vale ressaltar que profissional de arte marcial não é só aquele que vocês veem do Vale Tudo, né? Que a rapaziada via lá lutando Vale Tudo, não. Profissional de arte marcial é aquele cara que luta mesmo, que conquistou o primeiro dan, está ali, salvando o segundo, ele já tem um conhecimento que ele pode quebrar, desmaiar, matar. Ele é um profissional. O cara que tem a sério, o corpo dele inteiro é uma arma. Então, é interessante que se respeite um professor que está ali na frente do seu dojo, seja de que arte for, que aquele cara é um profissional da arte marcial. Não é só o lutador. É que as pessoas às vezes confundem um pouco essa coisa de lutador profissional. O lutador profissional, ele vive da luta. Mas
com o professor de arte marcial, que também é um lutador e é profissional, né? Então vale, perdão, a pena ressaltar isso. Então, gente, eu acho que esse valor que o mestre Carson Gracie dava é muito importante, né? No caso dele, do estilo dele, da arte dele, o jiu-jitsu, né? O jiu-jitsu nacional aí, hoje em dia, eu acho que é muito importante. Eu acho que é isso que o karatê tem que resgatar. É parar de ter exame e graduar a gente porque está pagando o exame. Isso é uma coisa muito polêmica, né? Eu, como o primeiro Kyu, amanhã depois posso ser prejudicado, vai saber, não sei, de repente, mas eu não posso concordar com isso. Eu era roxa quando eu vi, faixa roxa, quando eu vi um exame, onde tinham vários marrons, primeiro Kyu, fazendo para preta, e tinha muita gente ali que não estava preparada para faixa preta. Entendeu? Então eu acho que essa crítica eu posso fazer. Porque se eu, particularmente, e não é por inveja, por despeito, nada disso, se eu me exijo, eu acho que as pessoas têm que ter essa mesma exigência. E se eu ver, se eu tenho a oportunidade de ver puta faixa preta e um outro que não honra a mesma graduação, eu sou um ser humano vivo, eu estou caminhando há alguns bons anos dentro do caminho karatê-do, e eu tenho minha visão crítica. Eu posso ver um e falar, esse tá danado, esse aqui, bom, passou porque pagou o exame. Existe isso. É uma questão polêmica, mas o karatê-do, ele sofre isso. Ele sofre isso. A gente, eu mesmo já treinei com certas pessoas que eram faixa preta, ou às vezes faixa marrom e eu na roxa, e o cara me respeitava porque vivo que treinava firme. Então depende da dedicação. Graduação nada mais é do que a dedicação do cara, né? Então, o que acontece? Por exemplo, meu Shihan fala, olha, você está fazendo o tempo exatinho que eu fiz. Sendo que naquela época, se eu não me engano, não havia todas essas faixas, né? Ele pegou branca, verde, coisa preta, era um esquema diferente. Portanto, mas o conhecimento era o treinamento, né? E o conhecimento era passado de uma forma muito mais dura, né? Se comparado a hoje em dia. Mesmo assim, nós, né? No caso do Dojo do Yoshihan, do Kaikan, a gente sempre puxa esse tipo de treinamento, pede mesmo que ele ensine a gente no modo que tem que ser, né? Então vai muito da busca. Se você quer ser um campeão de campeonato, apenas, você vai ter um karatê limitado. Um karatê que vai pedir que você tenha rapidez, que você entre e saia do adversário só para marcar o ponto, não para derrubar. Muitas vezes não vai ter uma continuidade após a queda, não vai saber, não, peraí, mas se eu tivesse uma situação real, como é que eu faria? Entende? Então é aquela coisa, graduação é uma coisa muito polêmica. E outra coisa, muito interessante, quando as pessoas, vamos supor, e isso já aconteceu, eu posso falar por experiência própria, me vem falando e tal, às vezes tem um certo respeito no ouvido, aí caso essa pessoa tenha uma graduação maior que a minha e não saiba, quando ela vem a saber que eu tenho uma graduação menor, cai tudo por terra. O cara, com aquele respeito, aquela admiração por você, já começa, sei, fazer cara de boa, porque sabe que tem mais graduação. Então, graduação mexe muito com a vaidade. Graduação, às vezes, acaba um pouco com um trabalho honesto que se faz nas artes marciais, né? Então, eu acho importante quem vier a valorizar o programa e as coisas que eu falo em nome, tá? Do karatê-do, não tem que se importar se o Alan Franklin é primeiro Kyu, se é primeiro Dan, segundo Dan, tem que se importar com o peso da reflexão que eu trago, como Kohai, como apenas um Kohai. Eu acredito que o karatê ele se faz de muito suor, muito esforço, né? Muita dedicação. Cada um hoje em dia
tem suas dificuldades, tem gente que trabalha demais, estuda demais e trabalha, estuda demais, não tem muito tempo, não tem o tempo que os homens do karatê do passado tinham, né? Tem gente que está enfrentando problemas de saúde, volta e meia tem que parar, eu sou volta e meia tem que parar com as costas e tal, uma coisa, um processo normal que muita gente, né, tem. Agora, eu, por exemplo, eu trabalho de maneira autônoma, né? Trabalho com massagem, tudo. Eu optei, primeiro, por não me identificar, né, com vários tipos de trabalhos formais e tal, por essa área mais zen, a área mais corporal e tudo, né? E eu sabia que com isso, de uma certa forma, eu poderia me dedicar mais ao meu corpo também, né? Ao karatê do. Então, dali em diante, eu me dediquei muito, né? Porque realmente eu soltei aquele fanático pelo assunto que tinha dentro de mim durante todos os anos de treinamento. Então, tem gente que sente um empenho, né? E mesmo mais graduado que eu, me dá uma atenção, me dá uma credibilidade, entendeu? Ver que realmente eu estou caminhando no caminho certo. Então isso me fez, tá? Com que ver que eu realmente tinha um certo preparo para poder colocar esse programa lá e falar em defesa do nosso karatê. Eu aqui, é uma situação muito delicada, porque aqui eu posso estar falando para um quinto dan, um sexto, um sétimo, não sei quem vê esse programa, quem acompanha. Eu posso estar falando para pessoas que vestem a carapuça e se sentem ofendidas, pode amanhã querer, ou depois querer me pescar dentro do karatê de alguma forma, mas não adianta, eu não posso deixar com que as coisas fiquem como um cara que ama a arte, do jeito que estão, no sentido de nem criticar, nem fazer uma crítica, né? Quem sou eu para falar de karatê-do perante a vários profissionais maravilhosos que nós temos? Mas é aquilo, o pouco que eu sei já é suficiente para eu, pelo menos, para mim, pelo menos, ver o que é que está caminhando bem, o que não está caminhando bem, o que está caminhando bem ou não. De acordo com isso, e com os parâmetros, o prisma que eu vejo e que eu aprendo, eu vejo que realmente por aí a coisa está mais bagunçada. Então, graduação importa e não importa. Ela importa no caso de você saber cada peso que cada graduação tem. E se o cara tem a consciência de que ele está aprendendo uma arte milenar, uma arte que tem suas raízes na Índia, na China, etc., né, como é o caso do Kung Fu, que veio do Ratchamus, né, depois do Kung Fu foi parar na ilha de Okinawa, deu origem ao Karatê, etc., etc., contrariamente do que falam do Jiu-Jitsu, né? Inclusive, vamos ressaltar isso aí. Vamos se falar que o Jiu-Jitsu começou na Índia, foi para a China, foi para o Japão, isso aí é a história do Karatê. O Karatê tem seus primórdios no Kung Fu, que tem sua origem no Kung Fu, que os seus primórdios é no Vajramusto, da Índia. Existem registros de livros antigos que falam isso. Agora, porque existem 3 versões, eu não saberia falar das 3 porque eu não conheço a fundo a história do pouco que se fala do Jiu-Jitsu. O que acontece? Tem das 3, 2 versões, eu lembro que uma seria acreditada a um chinês, a outra a 3 samurais, se eu não me engano, e uma outra eu não lembro, mas não tem vínculo com monge, com aquela, não tem. É falado isso por aí, mas isso aí faz parte da história do Kung Fu. História que o Daruma, né, chamado também de Bodhidharma por alguns, que era indiano, saiu de lá, foi para a China, encontrou os monges Shaolin, né, bem fracos, realmente eram volta e meia assaltados, os templos saqueados, tudo, teria ensinado os exercícios
né, que servia também para autodefesa. Se aquilo foi aprimorado, virou o Kung Fu Shaolin. Dali, de uma certa forma, né, o Kung Fu se desenvolveu, foi parado em Okinawa. Dali em diante, a nossa história de todos os estilos e tal, Tomarite, Shurite, Narate, Shorin, né, que Shorin Ryu, escola Shaolin, porque isso Karatê. Porque Shorin quer dizer Shaolin, para quem não sabe, né, na língua ali japonesa, original, aquela coisa. Então, defender a história, defender a graduação, isso tudo é interessante para o estudante. Eu acho que não adianta você ser um grande lutador, tá? Mas você não sabe usar bem seus katais, porque quando você encontrar alguém que sabe dominar kata e ele luta bem, ele vai lutar melhor que você. Entendeu? Por quê? Porque ele domina o kata porque ele entende o kata. Entendeu? Ele quando faz um Shosoku-yuke ou Asuku-yuke do kata, ele sabe usar aquilo em ação. Ele se esquiva, usa, entendeu? Ele visualiza o kata, ele tira tudo, todas as manifestações dos kata, ele vai, dos kata, tá gente? Kata não tem plural, pode ser 5 kata. 6 kata, 10 kata, 26 kata. Tá? O japonês não tem, por isso que eu estou falando assim, não estou falando errado não. Então, a compreensão do kata é importante para que você obtenha qualquer tipo de graduação dentro do conhecimento que você tem. Então, eu tenho essa consciência, me vi, de uma certa forma, com uma maturidade para colocar o programa e expor isso. Eu espero de coração que com isso eu não esteja sendo visto como, tá perdendo, é um falso humilde, não tem humildade, porque eu já fui elogiado no YouTube com relação à minha humildade, colocar as coisas de uma maneira legal e tudo. Então eu espero que eu falar da minha graduação, eu falar, ser honesto no que diz respeito à proposta do programa, que é falar em defesa do nosso Karatê-Do e de cada um de nós que trabalha no Karatê-Do, que isso seja levado em consideração, tá? Que as pessoas não vejam com a forma, poxa, o cara é arrogante, pô, se ele é primeiro Kyu, como é que ele está fazendo isso aqui? Porque, sinceramente, faixa, como dizia o mestre Miyagi do Karate Kid, é para segurar a calça, né? No nosso caso, para fechar melhor que o kimono, porque realmente tem muito faixa preta e primeiro Kyu aí que é de chorar, né? Inclusive eu lembro que nós tínhamos 2 companheiros, 2 irmãos, né? Eles eram irmãos no Bokaikan Dojo, que é o dojo onde eu estudo até hoje, que eles foram para um campeonato. Eu lembro que eles entraram. Eles contavam para mim como é que tinha sido a oportunidade, tudo. Isso tem muitos anos, ele era faixa branca, se não me engano, na época, ou amarelo. E eles falaram, pô, a gente entrou e tal. Quer dizer, quem viu disse que eles entraram firmes faixa marrom e preta lá, mó legal, né? Porque é aquela coisa, tem gente que, né? Olha assim, eles eram acho que faixa laranja naquele tempo. E aí eles entraram firme, deram trabalho lá para os caras, né? E, então eu quero falar, para terminar isso aí, esse assunto, que a reflexão que a gente tem que ter no que diz respeito à graduação é justamente essa. Pegar, entrar no kimono, amarrar a faixa, dar o nosso treino, dar o nosso melhor naquele treino, prestar atenção no que o Shihan ou o Sensei está falando lá na frente, voltar para casa e deitar a cabeça no travesseiro com tranquilidade, com a consciência de que fez o trabalho certo e honesto, com a consciência de que merece aquela graduação. Porque, gente, ficar correndo para pegar a faixa, para trocar de faixa sem base, como eu conheço um faixa marrom, primeiro que o também, como ele fez, eu conheci ele na verde, ele não tinha qualidade alguma para ser verde, hoje em dia ele é marrom, ao menos ele ficou
Acho que teria ficado só um ano e olha lá que eu saia na roxa. Oficialmente, até onde eu sei, são 2 anos de roxo e 3 de marrom. Em alguns casos, 2 anos de marrom a mais, mesmo assim, né? E aquilo, é uma pessoa que, sabe, ele pagou no nível, porque não tem conhecimento daquela graduação. É o que eu falo, a faixa marrom, o que se sabia de história de faixa marrom, era quase equivalente à preta, a faixa preta. Roxo e marrom, a coisa já estava ficando séria. Então a gente tem que exigir. Tem que colocar a quimia no exercício, tem que colocar o espírito no exercício, não tem que pensar, tem que ser automático os golpes, tem que ser tudo. A coisa tem que fluir já na faixa marrom. Então, talvez por eu respeitar também a minha graduação, eu me senti apto a fazer o programa. Agora, peço de coração desculpas a quem eu ofendo, caso eu ofenda, colocando esse programa lá, falando das coisas que eu falo, tá? Às vezes até duro, sendo um primeiro de uso, entendeu? Agora, realmente, para mim isso não tem peso algum. O que tem peso é o estudo sério. E ainda mais no mundo de hoje, onde a gente vê muita gente desqualificada. Acredito que a coisa esteja realmente estremecida. Eu lembro que até a pessoa que dirigiu o exame, né, de faixa marrom para preta, desse exame que eu falei que foi terrível, gente super desqualificada, essa pessoa, esse dirigente, falou: olha, pô, pode pegar um garoto desse aí que pegou a faixa preta hoje, mandar pegar uns garotos aí de favela, mandar 2 vir pra cima, ele vai achar que vai pegar os homens, mas vai entrar na pancada. Os garotos da favela vão quebrar ele porque não tem vivência para a luta real. Isso pós-exame, dentro do local onde foi feito o exame, comentando de algumas pessoas que tinham feito exame para a faixa preta. Então a coisa é polêmica, a coisa é complicada. Entendeu? Isso acontece por aí, entendeu? Eu não vou falar em que estado isso aconteceu, quem foi que fez o exame, até porque os nomes eu realmente nem saberia, e que se soubesse não se ia citar. Mas a coisa está bagunçada. E a coisa estando bagunçada da forma que está, eu como estudante, eu quero um futuro para a nossa arte, e porque é meu para mim, de uma maneira legal. Eu não quero que a nossa arte caia no ridículo, seja e esteja exposta ao ridículo. O que adianta, tá, os dirigentes correrem atrás do karatê, correrem atrás do karatê nas Olimpíadas, tá, cada vez mais esportizado, e perder a marcialidade? Eu acho que tem que ser uma arte marcial com um braço no esporte, com um caminho esportivo, mas ela é uma arte marcial. Senão, nós vamos sempre ver, olha, a arte marcial mesmo boa é o jiu-jitsu, o Krav Maga, o Muay Thai, porque o karatê vai ter caído em desuso, vai cair no ridículo, o Kung Fu é firula, e etc, e etc. Esse é o problema. A gente vai dar munição para quem é preconceituoso e não entende a metodologia do karatê, tá? Metodologia de estilos como Kung Fu, que é o pai do karatê, agindo dessa maneira. Se realmente você faz um kata lá e você não entende que você tem que treinar a faca da mão, deixar o músculo bem rígido para poder você quebrar, que você vai sempre usar quadril, que você, quando dá um look T, você tem que ter firmeza nos dedos, entendeu? Você vai usar todas as partes do corpo mesmo, de todas as formas. Se você não tiver essa consciência, realmente vai ser sempre um catazinho, daquele jeito, o cara não entende por que está fazendo isso, por que está fazendo aquilo, entendeu? Então, ou você compreende aquilo ali e visualiza aquilo acontecendo em situação real,
ou você realmente vai fazer boxe, vai fazer Muay Thai, Jiu-Jitsu, Judô, que são artes maravilhosas tão quanto, mas que você olha e você identifica o que está acontecendo com mais clareza do que no Karatê. Portanto, o recado que eu tenho para dar, que eu tinha para dar, é justamente esse. Vamos honrar as nossas graduações, porque elas podem ser besteiras, tá? Sobre um aspecto, né? Mas também ela tem um peso, esse assunto tem um peso, né? A mesma coisa, você não pode pegar um diploma de uma faculdade, de qualquer cadeira, de uma universidade, etc., e falar, não, isso é só papel, entendeu? Esse cara não vai falar, não, você tem que confiar naquele profissional. Bom, se ele tem esse papel, é porque ele conquistou, ele galgou aquilo ali, chegou ali, pum, conquistou aquele diploma, com seriedade, entendeu? É a mesma coisa das pessoas que fazem faculdade, tá? Uma universidade, qualquer cadeira ali, qualquer profissão, estuda direito, turismo, engenharia, qualquer coisa, o cara vai e cola na prova. Dependendo da prova, da matéria, principalmente dependendo da matéria, você tem que levar a sério. É uma profissão que você está desenvolvendo ali. Então, é diferente você colar na escola, que já é ruim, mas daria mais para aceitar. Portanto, é aquilo. Você não pode fazer um exame de faixa de qualquer forma. Você tem que se dedicar dentro daquilo, tá? Treinar direito, entender por que você está defendendo aqui, que está batendo aqui, ou defendendo aqui, batendo aqui, e por aí vai. Uma coisa simples, né? Conhecer passo a passo uma coisa, ler muito, procurar, pega o artigo, leva para o seu sensei e pergunta, sensei, isso aqui é fato? Porque tem muita besteira que se fala por aí. Você viu esse vídeo aqui, isso aqui é legal? Né? Então, eu acho legal fazer essa reflexão. Vamos dar valor à graduação que nós temos e viver a graduação de uma forma verdadeira, independente de quanto se desembolsa para fazer o exame. Vamos obter por mérito, pelo conhecimento. Mas também vamos saber separar o joio do trigo. Não vamos desfazer de ninguém porque é menos graduado que a gente. Eu mesmo posso treinar com roxa, que está treinado tão quanto eu, ou muito mais. O cara já está no nível da preta. Cada caso é um. Não vamos desfazer de ninguém também, né? O cara está dando a opinião dele, porque é menos graduado que eu, não vou ouvir. Não, nada a ver. Né? Então, a reflexão é essa. Eu acho que o intuito do programa, além de tudo que eu já falei, é passar clareza, é ser honesto com a arte e com quem assiste o programa. Novamente, obrigado. Eu agradeço mais uma vez. Muito obrigado por quem está assistindo aí o programa, por quem está dando essa atenção e, principalmente, muito obrigado por quem dá credibilidade às palavras que eu falo e à essência do Karatê-do. Não é? Muito obrigado.